Olá, queridos, a graça e a paz, tudo bem? Nós vamos compartilhar hoje o assunto da célula. Tem sido muito edificante aí numa série que estamos compartilhando. A série é Missões até os confins da terra. E o tema de hoje, que é a terceira lição do estudo, nós vamos falar sobre a importância da oração para a obra missionária. E o texto, para poder a gente compartilhar nesse momento, é lá em Efésios capítulo 6, verso 18 ao verso 20. Diz assim: orando a todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança, súplica para todos os santos, por mim, para que seja dada no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Queridos, veja bem, a oração do crente na obra missionária pode ser estendida, comparando-se a oração com a missão dos intercessores. Nos dias do profeta Isaías, nós podemos ler e observar que lá no capítulo 62, versículo 6 ao versículo 10, no versículo 10 oferece-nos a ideia de um caminho para entre a escuridão espiritual, porque a gente entender que há lugares sob o domínio da feitiçaria, sob o domínio de demônios, e isso é tão intenso que no trabalho da evangelização se constitui por um tempo apenas de oração para que o domínio de Cristo, o reino de Cristo, prevaleça sobre aquele local, sobre aquele lugar. E aí então tem que ser implantado o reino de Deus. E aí, através da oração intercessória missionária, nós podemos chegar a esses lugares que precisa ser implantado o reino de Deus. E a oração aumenta o envolvimento do crente com a evangelização no mundo a qual nós estamos. Então, é através da oração que sente a necessidade de fazer algo no sentido de levar a salvação para aqueles que estão perdidos, até mesmo aqueles que vão ser enviados, que foram enviados. E aqui, na palavra, principalmente no Novo Testamento, podemos encontrar aqui diversos exemplos de intercessão no Antigo Testamento. Igrejas que foram bem-sucedidas, que tiveram esse encargo de orar. E no Novo Testamento aqui, temos alguns exemplos. Por exemplo, a igreja de Jerusalém reuniu-se a fim de orar pela libertação de Pedro. Então a igreja de Jerusalém, ela teve esse encargo de orar pela libertação da vida de Pedro. Outra igreja também foi a igreja de Antioquia. Vivia em oração e orou também pelo êxito do ministério de Barnabé pelo ministério de Paulo. Então observa que essa igreja ela intercedeu para que esses dois homens de Deus tiveram sucesso na ação missionária. Também o apóstolo Tiago, e o escritor aos Hebreus, nos exorta de orar uns pelos outros. Olha o quanto é importante a gente orar uns pelos outros, o quanto é importante a gente orar por aqueles que estão no campo, por aqueles que estão em missão, pelos líderes que estão em missão, por você que está em missão. É importante orar. E também o apóstolo Paulo diz a Timóteo: devemos orar em favor de todos os homens, orar por aqueles que entenderam o chamado de fazer missão. Paulo é um grande exemplo, foi um homem intercessor, é um grande exemplo de intercessor. Diversas vezes ele orava, diversas vezes ele pedia para orar por ele, diversas vezes ele pedia para cobrir ele em oração quando ele ia para uma obra missionária ou para as obras missionárias. Diversas vezes ele escreve a respeito das suas orações em favor de várias igrejas e também de vários indivíduos. E por último aqui, para encerrar, concluir, por outra vez, ele fazia as suas orações intercessórias. Olha, Paulo então, ele fazia o quê? Paulo ele orava, ele pedia oração pelas igrejas, orava por ele, para que essa semente, através das orações, pudesse cobri-lo
para o seu ministério, para que também fosse bem abençoado, para que o reino fosse abençoado, para que o reino fosse edificado, tivesse eficácia, né, na sua obra missionária. Então, nosso desafio é: vamos orar, vamos pagar um preço, vamos orar por pessoas que estão no campo, por você que está fazendo missão, você que é líder. Com certeza, peça ao Espírito Santo de Deus que cubra você em oração, porque a oração, ela é importante. A oração, ela vai na frente, a oração, ela prepara o lugar, a oração, ela prepara o caminho. Com certeza, só assim então nós veremos o reino de Deus sendo expandido e o reino de Deus sendo plantado através da nossa vida, através da igreja, através da sua célula, em vários lugares nessa cidade. Deus te abençoe, em nome de Jesus.